Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live, dessa vez uma live de lançamento de livro com Enzo Cleto Pisimenti. O pessoal está começando a entrar, uma live cujo título é o título do livro dele, que está sendo lançado nesse exato momento, Psicanálise e Saúde Mental, Tática, Estratégia e Política na Direção do Tratamento. Eu vou enviar agora o convite para o Enzo. Vamos lá, Enzo. Encaminhando o convite. O Enzo entrando. Ok, Enzo. Convite realizado. Vamos aguardar a entrada do Enzo. Enquanto isso, eu vou apresentando o currículo dele. O Enzo Cleto Pisimenti. Depois eu conto, eu conheço o Enzo de longa data, né, Enzo? Boa noite, pessoal. O pessoal está entrando ainda. O Enzo é psicanalista, acompanhante terapêutico, possui graduação em psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem mestrado em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP, com a dissertação Tática, Estratégia e Política da Psicanálise, situando caminhos possíveis para a direção do tratamento em saúde mental. Provavelmente a publicação da dissertação dele, esse livro, né? Que orgulho, né? A gente poder ter em primeira mão aqui. É doutorando no programa de pós-graduação em Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo, no IPUSP também. Atualmente é membro do Laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política e do Grupo de Pesquisa de Orientação Lacaniana, ambos vinculados ao Instituto de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo, do IPUSP. Membro do Laço Analítico, Escola de Psicanálise de São Paulo, trabalhou no Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa em Saúde Mental e Psicossocial, a CASA, onde realizou seu aprimoramento na clínica das psicoses e do acompanhamento terapêutico. Eu vou aceitar, ok, entrar ao vivo com o Enzo. Ok. Enzo está entrando, pessoal. Enzo, tô te aguardando. Opa! Oi, querido! Noite. Boa noite! O encontro não saiu no derradeiro carnaval. O último carnaval que aconteceu estava por aí e não saiu nosso jantar. Mas lá em Blumenau, tô em São Paulo hoje. Nossa, em São Paulo, é verdade. Claro, o mundo deu voltas depois da pandemia. Ainda bem, né? Apesar da pandemia, né? Apesar da pandemia, que bom, né? Enzo, eu estava apresentando agora o teu currículo, né? Eu queria começar a live, ele me enviou partes do livro dele, esse lindo. Não, mas deixa eu contar rapidinho para quem está assistindo. O Enzo, quando foi passar o carnaval em Balneário Camboriú, Shelly, vamos fazer uma festa juntos, lembra? Marcamos de se encontrar e não deu certo, né? Aí ele só mandava os vídeos das festas que ele ia. Nossa, o que você está perdendo aí? Enzo, bom, mas agora se nos encontramos aqui, agora eu estou em São Paulo, fica mais fácil para a gente se encontrar, né? Muito mais fácil. Apesar que eu prefiro me encontrar em Santa Catarina. Vamos lá. Eu li algumas partes do teu livro, que você me encaminhou, mas eu achei de uma beleza ímpar as duas citações que você inicia o livro, tá? Que é uma citação do Basaglia e uma citação do Lacan, que é um pouco atuada que vai o teu trabalho, né? Começo com a citação do Basaglia. Eu ia ler a introdução, mas eu achei essas citações assim, muito interessantes. A citação do Basaglia: analisemos assim o mundo do terror, o mundo da violência, o mundo da exclusão, se não podemos reconhecer que esse mundo somos nós, já que somos as instituições, as regras, os princípios, as normas, as ordens e as organizações. 2 pontos. Já que não podemos reconhecer que fazemos parte do mundo da ameaça e da prevaricação pelo qual o doente se sente esmagado, tampouco somos capazes de entender que a crise do doente é a nossa crise. O doente sofre, sobretudo, por ser constrangido a viver de maneira aproblemática, eu achei lindo isso, de viver de maneira aproblemática e dialética, embora frequentemente as contradições e as violências da nossa realidade sejam insustentáveis.
A psiquiatria não fez mais do que acentuar a escolha aproblemática do doente, atribuindo-lhe um único espaço que lhe é concedido, o espaço de uma só dimensão criada para ele. É de arrepiar. Franco Basaglia. Segunda citação que está no livro, uma agora a que está abaixo, inicia o livro assim. Note-se de passagem que valeria a pena situar no espaço social os lugares que a cultura conferiu a esses sujeitos. Abre colchetes, os loucos, especialmente quanto à sua destinação a serviços sociais aferentes da linguagem, pois não é improvável que nisso se demonstre um dos fatores que destinam esses sujeitos aos efeitos da ruptura produzida pelas discordâncias simbólicas características das estruturas complexas da civilização. Também li, na introdução do teu trabalho, que você parte de um caso clínico dentro do livro, né? Então eu queria escutar um pouco assim, como é que surgiu essa problemática, essa pergunta, que dá origem à tua dissertação e, portanto, ao livro. Com você a palavra, Enzo. Boa noite. Você está travando um pouquinho, se eu estiver travando, eu... Eu estou travando? Não, mas travou para mim, pode ser a minha internet só. Pessoal, avisem aqui se estiver travando, qualquer coisa eu boto no 4G. Eu ligo o Wi-Fi aqui também. Eu tinha copiado essas duas epígrafes que eu uso, que eu queria... Eu ia, na verdade, te mandar uma mensagem pedindo para começar por elas. Você já ficou metade do caminho aí. Porque elas dão o tom do que a minha pesquisa acabou virando, né? A minha pesquisa, ela parte de uma questão... Bom, na graduação ainda, né? Eu vou fazer um estágio em um hospital-dia. E lá eu... Enzo, só para te dar um retorno, tá? O pessoal tá escrevendo que o meu não tá travando, tá? Então travou para ti, tá? Mas ótimo. Qualquer coisa tu bota no Wi-Fi. Me avisa. Seguimos. Tá, mas tá super bom. E aí eu estava nesse estágio, eu fiquei 1 mês e meio só nesse estágio, e uma das minhas funções enquanto estagiário era fazer quase que uma revista dos pacientes, né? E era um hospital num contexto pós-reforma psiquiátrica, já nesse momento que a gente toma o louco desde outra perspectiva, né? E aí quando eu indago uma das diretoras, ela me fala, a reforma psiquiátrica é algo que só funciona na teoria, na prática é outra coisa. Eu estava relendo a minha introdução hoje, né, e eu parei para ler, e eu acho que ela tem razão. De fato, a reforma, ela só pode funcionar se a prática se transformar também. Ela, enquanto teoria, é vazia. E é isso mesmo que se espera, né? Mas na época, eu fiquei com essa questão, e aí eu fui pesquisar, na época, no TCC mesmo, né, no trabalho de conclusão de curso. E o meu orientador, na época, foi o Eric Montanar Franco. Ele falou, bom, Enzo, tá bom, eu não acho que a psicanálise funcione muito nesse campo da reforma, mas já que você acha, eu quero que você só pesquise artigos que estão fora das revistas de psicanálise. Vamos ver se os psicanalistas estão mesmo dispostos a conversar com enfermagem, com psiquiatria. E encontrei pouquíssimos artigos. E artigos, né? Vários se repetindo, né? Essa é uma fofoca assim no nosso mundo, vários artigos se repetindo. Eu achei mais ou menos 40 artigos fora das escolas, né? E fiz lá minha pesquisa. Fora das escolas quer dizer o quê? Fora das revistas de psicanálise? Das revistas de escola de psicanálise. Então, em revistas, sei lá, a Mental, de Barbacena, sabe? Essas outras revistas maiores, né? Ou mais abrangentes, digamos. Então vamos ver quanto que os psicanalistas são dispostos a conversar, né? Daí, terminei esse TCC, comecei a trabalhar, né, no instituto, e lá eu me deparei com uma outra indagação, assim, que foi o que produziu o meu mestrado, né? Uma fala do tipo, você tem que ver quem que é seu supervisor, porque o que a gente faz aqui é algo muito específico. Eu acho melhor você fazer supervisão com alguém daqui. E aquilo me incomodou, assim, de uma forma que eu falei... Isso era onde, Enzo? No segundo estágio, que é onde está... No segundo estágio, que depois acabou virando meu trabalho, no Instituto A Casa. No Instituto A Casa, aham. Isso. Que é um hospital-dia bastante tradicional aqui em São Paulo. Claro. Pioneiro, né? Eles trouxeram a ideia do hospital-dia antes da reforma, né? Em 79... Não, e tem uma trajetória enorme com acompanhamento terapêutico A Casa, né?
foi onde eu fiz minha formação em AT também, né? E aí, nesse momento, surge essa questão, bom, mas o que é que a gente faz dentro de um hospital-dia, né? O que a gente faz, o que o psicanalista pode fazer nesse contexto de reforma psiquiátrica? E eu pensei que o meu trabalho ia ser um trabalho que ia muito mais criticar a lógica da própria reforma, que era uma lógica que é uma lógica que muitas vezes fica muito apoiada nessa ideia de reinserção, reinclusão, e que a clínica fica um pouco de fora, né? Porque clínica ganha áreas de acúmulo de poder, ou esse lugar elitista do 1 a 1. Né? E a gente que trabalha em instituição sabe que não é bem assim, né? Claro. Só que a minha surpresa foi encontrar dentro de um espaço que a maioria dos trabalhadores eram psicanalistas, o discurso que exatamente a gente critica na reforma. Então, a reforma é algo interessante para a gente faz críticas à reforma enquanto psicanalistas. Mas citou um pouquinho, Enzo, acho que é importante para quem está escutando. Certo. Quais são as críticas que alguns psicanalistas fazem em relação à reforma e quais são as críticas que os profissionais, de alguma maneira, né, estão ou sustentam a reforma ou participaram dela, fazem a psicanálise. Assim, acho que essa tensão ela é interessante. Sim, ela é importantíssima, porque eu entendo que essas duas citações que você começou citando, né, do Basaga, do Lacan, e eu incluiria várias do Freud, elas apontam para essa tensão. Né? Então, a psicanálise estaria apartada de uma realidade social, de tudo isso que você leu em relação a Basaga. Então, bom, a psicanálise não sabe desses agentes políticos e econômicos que estão o tempo inteiro atuando, né, engendrando sofrimento, produzindo mal-estar. Essa seria uma crítica. Né? Então, e ficaria nessa coisa do 1 a 1, a clínica como esse lugar que visa reinserir a qualquer custo, fazer a pessoa voltar a funcionar para trabalhar para um sistema que o adoece, ao passo que a reforma, com todas as críticas, eles estão corretíssimos, estão muito mais ambientados, muito mais localizados, muito mais advertidos de como o sistema produz sofrimento. O sistema produz nomes, o sistema produz signos que servem para segregar. Da bruxa, né, da bruxa que tem que ser queimada, ao zumbi. Um ano e meio atrás, Dória chamando as pessoas que estão na Cracolândia em situação de rua de zumbis. Tá? Uhum. Então nesse encontro que a gente trabalha, né? Que o Ivan, no meu prefácio, ele fala isso, né? Ele fala, é um diálogo difícil, mas é um diálogo necessário. Então, a psicanálise que não corre atrás do rabo, né? Isso, ele chama, né? Só que é exatamente por não correr atrás do próprio rabo que a minha questão ela se deslocou e ela voltou para nós analistas. E é de alguma forma a questão que eu ainda persigo no meu doutorado, né? Que essa instituição que eu trabalhei é uma instituição que ela também se toma, e eu tomo ela como um espaço de formação. Eu voltei para os textos do Lacan, sobretudo a situação da psicanálise. Então, gente, a situação da psicanálise em 1956, a situação da psicanálise e a formação do psicanalista em 1956. É um texto pouquíssimo estudado, eu recomendo que vocês se debrucem nele, porque ele é fundamental, porque ele é um texto que o Lacan faz um cruzamento, para mim, único entre formação e a instituição com a direção do tratamento. Claro, deixa eu só fazer um comentário. Achei super bonito o prefácio que a Doris Rinaldi faz do teu livro, viu? De uma preciosidade, lindíssima a apresentação. A Doris, ela é uma pessoa fundamental no meu percurso. Sim, porque ela retoma partes importantíssimas do livro, né? Sim. Ela faz essa retomada e ela faz o elogio que ela faz, foi o elogio que ela fez na banca, que exatamente a originalidade desse meu trabalho está em, bom, vamos lá, 1919, né, o contexto pós-guerra. O Freud faz aquela conferência que hoje em dia está muito no hype, né, está na moda, todo mundo falando, que é o Caminhos para a Terapia Psicanalítica, que é aquele momento que o pessoal da clínica da rua está falando muito, que é ali que o Freud vai falar, gente, vamos fazer clínica pública. Né? Existe um contexto que eu gosto de destacar, que é um pouquinho mais complexo, e tem parágrafos complexos do Freud, que eu acho que a gente tem que enfrentar,
sem fingir que não existe, tá? Porque pra mim não dá pra gente fingir que não existe. Freud fala lá, se a gente não tratar, os homens vão se entregar pra bebida e não vão conseguir produzir, as mulheres não vão conseguir criar os filhos não vão crescer bem. Então, nesse contexto pós-guerra, seja 17, seja 50, né, 45 ali, tinham interesses que se estruturalmente ali aparecem mais ou menos em sintonia, que é bom, como é que a gente vai reconstruir a Europa? Freud também estava interessado nisso. Claro, e mais, na live com a Ana Laura, teve uma parte que até apareceu o Kinder na história, que o Kinder, porque o fim de análise é o que espera, amar e trabalhar, que é um pouco, isso é um ideal do Freud. Não quer dizer que, porque veja, um fim de análise não pode conduzir a um ideal. Porque se ele conduz um ideal, é um fim de análise para todos. Sim. Percebe? E é engraçado que as pessoas saem vomitando essa frase como se, Ou fazer as torções, porque nós analistas, especialmente os lacanianos, eu sou um psicanalista, me considero lacaniano, a gente gosta de fazer... não, Freud falou fruir, a tradução tá errada, não é fruir. Botando panos quentes pra poupar, né? Não faz o menor sentido pra mim. Claro, e por que a psicanálise não pode ter furos, né? Sim, por que Freud e Lacan não pode ter furo? Né? Claro. Eu falo bastante, e eu vou falar isso agora porque eu acho que vale a pena, né? Quando eu tenho desenvolvido essa ideia, né, de que a gente poder tomar o retorno que o Lacan faz a Freud, não só como um retorno para restituir aquilo que os pós-freudianos desvirtuaram. Também não concordo com a turma do Aldenstein, que vai falar que não, porque ele volta a um Freud para dizer qual que é o Freud certo pro Freud, né? Eu tenho tomado assim esse retorno que o Lacan faz a Freud como um retorno que ele decide, e eu acho que essa é uma decisão que nós somos tributários, eu acho que a gente tem que assumir essa decisão. Ele decide um certo Freud, que é o Freud que nos interessa. Só que o que acontece? Né? Nessa da gente falar que ele está o tempo inteiro criticando só os pós-freudianos, por causa da história do fortalecer o eu para trabalhar, eu acho que a gente perde de vista a possibilidade de acompanhar um Freud que erra. Sim, mas eu acho que tem algo muito importante na tua fala. O Lacan elege um Freud a partir das tensões colocadas na sua época. Assim como Freud também escreve a sua obra, também tensionado pelas questões colocadas na sua época. Me parece que tem algo importante aí. Né? Porque não se trata de decidir qual Freud e qual Lacan estão certos ou estão errados, mas justamente poder, de alguma maneira, escutar quais eram as tensões que, de alguma maneira, mobilizaram, né, esses dois psicanalistas a escrever, né, as suas obras. Sim, né? Porque eu acho que é um pouco o que tu está fazendo agora, no sentido assim, olha, Michele, tensionado por isso, por esses encontros, por o que eu escutei, isso me colocou a trabalho. É disso que se trata. Porque senão, nessa lógica de eleger pequenos semideuses, a gente está no campo das igrejas e me parece que isso é um problema sério para a psicanálise. Sim, 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 sem dúvida. E a gente perde de vista, mas mesmo incluindo o contexto, né, não se trata de botar um tampão lá, não, é Freud, o homem do seu tempo. Eu falo para o pessoal que eu transmito mais de perto, né, eu falo, gente, quando vocês lerem o Lacan criticando os pós-freudianos, tomem a crítica para vocês, porque tem uma parte que recentemente a gente discutiu, não, porque a ideia é governar ou ser amado ou ser querido pelo analisando, alguma coisa assim o Lacan fala. E aí o colega também falou, ele está fazendo uma crítica aos pós-freudianos, né? Eu falei, não, é a nossa. Era volta de feriado, né? Eu falei, tinham 2 dias só. Gente, vocês atenderam quarta e quinta só. Eu tenho certeza que entre quarta e quinta você quis governar em algum momento, você quis ser amado em algum momento, ou você quis ser adorado pelo seu analisando. A gente se perde. E se a gente perde de vista a nuance do texto freudiano, o beco sem saída que o Freud entra, ele volta lá na análise interminável, fala, putz, não, eu errei. O que ele faz em relação à psicose é a coisa mais linda, porque ele parte
dizendo na neurose e psicose que a psicose ela está apartada da realidade. Na perda da realidade, na neurose, na psicose, ele vai falar, não, tem perda nos dois, mas a psicose é patologia de partida. Lá no fim, no cisão, ele vai falar, tudo que a gente pensou sobre o erro está errado, mas aí o cara morre porque, bom, as pessoas morrem, e a gente tem que continuar. Mas não dá pra gente continuar sem perder de vista que a gente está falhando tal qual e que Lacan também está, né? E é nesse caminho que eu retomo o texto de 19. Deixa eu te fazer um comentário dentro do que você está falando. O pessoal reclama que eu falo, mas eu falo mesmo, tá, gente? Eu falo, porque é um bate-papo aqui no negócio, tá? Não é uma palestra. Eu prefiro. Eu lembro de uma passagem da Ruth Inesco, acho que está no Porquê a Psicanálise, se eu não me engano. E ela diz assim, os herdeiros de Freud foram capazes de fazer algo com a obra de Freud. A ponto, quer dizer, de ter uma certa autoria em relação a isso, a ponto de criar uma outra teoria a partir da teoria. Perfeito? Comentário do Rui Unesco. Os herdeiros de Lacan foram incapazes de fazer algo com a teoria. Seguiram repetindo, quase de maneira psicótica, os dizeres do mestre. E aí ela dá o nome, lacanianos idólatras. E ela traz algo importante, que Lacan muitas vezes produziu transferências psicóticas, de uma colagem quase que total. E isso não é sem efeitos, né? Até hoje. Porque essa questão da mimetização ou da colagem a modelos é algo seríssimo no campo da psicanálise, ainda mais hoje que a gente vem discutindo problemas seríssimos no campo da formação. Sim. Eu gosto muito de um texto do Didier Weil, Michele, que chama O Passe. Porque eu tenho lá eu tenho essa coisa que eu tô pensando, tô às voltas com a questão da resistência bastante, assim, né? E eu tenho tomado a teoria como um destino da resistência. Então eu tô com um impasse aqui, tô atendendo a Michele, tá difícil atender a Michele, eu recorro à teoria e a teoria ganha consistência de outro, como se ela fosse dar a resposta. E aí eu perco, né, a direção do tratamento. O Didier Weil, ele fala algo que eu gosto muito, que ele fala, a subversão do Lacan toda estava em colocar na porta de entrada dos institutos e da escola de psicanálise pessoas jovens. Ele fala, porque ao contrário do vinho, psicanalista quanto mais velho, em geral, pior. Eu gosto de ter isso aqui no meu horizonte, sabe? Porque o que o Lacan fez, por exemplo, em 55, em 56, em 57, que eu chamo desse eixo, que o Lacan vai falar, gente, olha o que o Freud falou, olha por onde a gente tem que ir. Que 57, para situar aí, é no Psicanálise e Seu Ensino. Tá? O que o Lacan vai fazer é retomar, então, em 56, e rever as bases da formação. Ele vai primeiro situar a psicanálise em seu tempo, ele vai começar falando, é chato pra caramba se relacionar com o psicanalista, ele vai falar da psicanálise ali, mais um pouquinho pra frente ele vai falar, bom, como é que tá a formação? E agora me provocou. Essa frase, psicanalista quanto mais velho, pior fica, diferente do vinho. Me parece que não é de um psicanalista que é possível se aplicar essa frase. Porque um psicanalista não é uma instituição, não é um ser. Mas é um acontecimento que se produz a cada encontro com o analisante. Primeiro ponto. Segundo, de alguma maneira, me parece que um psicanalista ele também só existe quando ele próprio pôde se beneficiar dos efeitos de uma análise. Então, ao contrário do que acontece, porque isso é a descrição, durante muitos anos na universidade, eu dei velhice, enfim, inclusive tem uma colega de São Paulo que tem uma tese maravilhosa sobre a questão do tempo no envelhecimento, enfim. Mas é isso que acontece com o velho. O velho fica rígido, fica chato, fica maniático. Então, o Lacan, nessa hora, quando diz do vinho, está descrevendo um velho, não um psicanalista. Então me parece que nessa hora, quer dizer, a possibilidade de não ficar aprisionado a determinados modelos ou ao seu próprio envelhecimento, que a gente também está tratando o seguinte,
da possibilidade dos mais velhos poderem sair de cena e dar lugar aos mais novos. Porque senão a gente vai cultuar os velhos o resto da vida. E é reproduzir um pouco a cena do mito da Horda Primeva. Vamos manter Lacan, o pai da Horda Primeva, e os filhinhos todinho ali rezando todos os dias a missinha do velho Lacan. Tomar no cu, Enzo. Sim, exato. Porra, é essa? Eu vou jogar com um chavão aqui, mas no limite o que você tá dizendo é que não, eu falo palavrão pra provocar, tá? O pessoal me xinga. Falo, gente, falo. Eu vou jogar com um chavãozão nosso, mas porque funciona. O psicanalista no limite, ele não existe. O psicanalista não existe. E a gente ouve isso. Assim como a mulher não existe. O tempo inteiro, né? Nessa eu lembro da diretora batendo, dá para vocês serem psicanalista um pouquinho, pelo menos, e ser psicanalista um pouquinho ali naquela cena significava tomar o caso como ela estava tomando. Entende? Então, nessa briga toda em relação à formação, cada vez mais eu tenho construído essa ideia, e eu arrumei uma baita briga lá no Laço, que é a escola que eu faço parte, a ideia de que a formação é uma posição. Formação é uma posição. E essa posição a gente consegue sustentar em vários lugares. Quando a gente deixa de sustentar essa certa posição, que é a formação, eu lembro da Clarissa Metzger, né? Uma vez eu estava fazendo exposição com ela, nossa, eu tinha acabado de me formar, e uma colega que estava há mais tempo, ela chega e fala, putz, eu não estou entendendo muito bem isso aqui, aí ela faz um xixi, ela fala, bom, ainda bem que você não está entendendo muito bem, quando você entender, você virou filósofa, deixou de ser psicanalista. Porque é isso, sabe? Mas eu acho que tem uma tensão importante aí, né? Porque muitos jovens analistas entram num furor de fazer formação. E veja, eu já recebi um iniciante desse que não tinha uma questão de análise. Ele queria ser apenas psicanalista. Eu tomo uma passagem no livro do Fábio Ferraz, que um paciente procura Jung. Eu acho que é um livro sobre normopatia, se eu não me engano. Um paciente procura Jung e diz, um médico, o Jung também era médico, e diz, isso na época de Freud, na época que eles ainda conversavam a turma inteira. E diz assim, eu quero ser analista. E o Jung responde, bom, mas para ser analista você precisa fazer análise. E ele diz, mas eu não tenho uma questão de análise, porque eu tenho uma vida perfeita, um casamento perfeito. E aí, nessa hora, interessante, né? Porque é uma discussão sobre normopatia, percebe? Agora, quando tu falas dessa vontade de poder, de governar, quem pensa ou acha que é possível fazer uma formação prescindindo de uma análise, ou fazendo de conta que faz análise, sim, tem uma questão. Justamente está nessa posição de poder, de governar, de decidir, porque tem uma marca também do teu texto, que é super bonita, diz, uma coisa é conduzir o tratamento do paciente, outra coisa é conduzir a vida do paciente. Percebe? Então, nesse sentido, a gente não tem um analista ali. Eu acho que toda vez que a teoria entra para responder uma pergunta para o analista, toca nesse campo que tu citou muito bem, que é o ponto da resistência dele. Sim. É o que eu falo, eu faço essa diferença, né? Então, de uma transferência, digamos, mais simbólica com a psicanálise, que é essa transferência que passa pelo rigor, versus uma transferência imaginária, que é a transferência que passa pela rigidez. Tá? Então, você usa a teoria como escudo ou você usa a teoria como meio? Né? A teoria, ela é meio. E ela é essa coisa meio... É meio ao mesmo tempo que não é, porque o ponto de partida é a clínica. Claro, porque a questão seja lá qual for que é o problema das formações, né, Enzo? Isso. Porque veja, o que te leva para a teoria é uma questão. Sim. O que te leva para a supervisão é uma questão. O que te leva para a análise é uma questão. Se não tem questão, não tem trabalho. Se não tem conflito, né? Porque a questão às vezes fica uma questão, mas se não tem conflito, né? O que é a virada numa análise se não é um momento que uma patologia, um DSM vira um conflito, né? Esse é o momento de virada, né?
E voltando, né, pro meu livro, o que eu faço? Em 19, o Freud está ali às voltas com duas questões fundamentais. Quanto que a sugestão vai caber? Aliás, tem um ponto importante aí. O Freud tem o que eu chamo de uma estrutura discursiva para pensar o futuro da psicanálise. Eu tenho elaborado isso. Em 1913, ele tem um texto que chama Perspectivas Futuras para a Psicanálise, também pouquíssimo livro. Ele estabelece 3 pontos. Então, quais são os 3 pontos que a gente precisa para a psicanálise continuar funcionando? Progresso interno, ganho de autoridade e efeito geral de nosso trabalho. Ele pensa esses 3 polos. Tá? Se você tomar, Michele, você que está no hospital... Vai, segue. O tempo inteiro, quase que de maneira automática, a gente reproduz essa estrutura. E eu acho que é uma estrutura da reflexão psicanalítica mesmo. Né? Então, em 1919, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pensar quantas anda o nosso progresso interno, quanto que a gente conseguiu caminhar nessa tensão entre sugestionar ou atuar desde a transferência, é o primeiro ponto. Dali, ele fala, e é muito bonito isso, porque ele fala, nós como psicanalistas temos que nos posicionar frente a isso. E ele fala, nós como psicanalistas. Isso é muito bonito. O Lacan fala, psicanalistas, à altura da subjetividade do seu tempo, o Freud, em 19, fala isso, como psicanalistas. Na sequência, ele começa a se perguntar, bom, a quantas anda a nossa autoridade? As pessoas estão aprovando a gente, estão gostando, não estão? Bom, mas vai chegar o momento, depois do ganho de autoridade e das necessidades sociais, que a gente vai começar a ocupar essas instituições. E como que a gente vai fazer? Tá, mas peraí, mas quando toca na questão da autoridade, eu acho que é uma palavra que não é qualquer usada pelo Freud, né? Não é qualquer, mas é uma que ele retoma, né? Eu sei, mas veja, mas eu acho que tem algo importante. Porque me ocorre aqui Hannah Arendt, no livro que é a Autoridade, assim como Entre o Passado e o Futuro, em que ela vai justamente falar que há quantos anda a autoridade tem a ver com a delimitação de lugares. O que, em Lacan, é fundamental. Porque na virada estruturalista que ele faz na década de 50, fundamentalmente 53, Função em Campo e Discurso de Roma, em que ele vai utilizar do conceito de função simbólica, que vai dar origem aos conceitos de função materna e paterna. Ele está falando justamente isso. Quer dizer, o que sustenta justamente a passagem da natureza à cultura é a interdição do incesto, operada via uma função simbólica de nomeação, que depois vai lá no final da obra, vai entrar na questão dos nomes. Né? Mas eu acho que tem algo importante aí. A quantos anda o lugar da psicanálise na cultura, né? Quando ele fala em autoridade, e a quantos anda, né, o lugar do analista na relação com o seu paciente. Isso. Um exemplo disso, ele tomar chimarrão com o paciente, que isso? Percebe? Eu acho que tem algo aí, né, né, ou essas coisas absurdas que a gente escuta, né, analista que transa com o paciente. O que é isso, gente? O que é isso? Não tem analista aí, percebe? Então, quer dizer, quando você entra nesse campo em que o analista desaparece, que na verdade é algo que se produz na relação dos sujeitos por saber, e ele se perde nisso, não temos mais uma análise. Contigo, eu só lembrei disso porque a palavra autoridade me chamou a atenção. Não, completamente. E a gente pode substituir a autoridade por poder. Né? Em 58... E transferência também, né? Porque qual é o uso... Em 58. Vai lá, contigo. Porque, o que acontece? Como é que eu tomei na minha pesquisa, né? Então, Freud se pergunta, bom, como é que a gente vai misturar o ouro com o cobre? Pesquisa ali em Freud, o que eu faço? Quando eu entendo que, no momento em que o Lacan está situando a psicanálise, ele está situando também essas questões, né? Que peso que a sugestão teve na história do movimento psicanalítico? Que peso que a gente se embananar na direção do tratamento teve? Que efeitos a transferência do Freud com os seus discípulos teve na história? Tem uma parte também, outro texto que eu queria que as pessoas estudassem mais, a psicanálise e seu ensino. No finalzinho, o Lacan fala algo maravilhoso. O Lacan vira e fala assim, gente, a psicanálise ficou... Bom, ele faz primeiro uma diferença, instituição e os institutos. Então a instituição psicanálise é diferente dos institutos. Ele vai falar da rigidez dos institutos. E lá no finalzinho o Lacan vai falar, bom,
Mas o Freud precisava ter sido tão duro, porque ele estava ali tentando fazer uma coisa funcional, uma coisa... Mas por que será que ninguém conseguia, e aí mais ou menos ele fala isso, transformar algo, um signo e um significante? Ele vai falar, essa pessoa fui eu. E no fim ele termina com a história do estilo, né? Do estilo de um analista, né? Que tem a ver com uma palavra fundamental, que passa por autoridade, mas o radical é o mesmo, autoria. Sim, sim, sim. E é essa dimensão, e é essa amarração que eu faço, então. Em 56, o Lacan retoma e faz a situação da formação, e aí ele ruma para isso que ele vai propor da direção do tratamento e os princípios do poder. Que é? Como é que eu tomo, né? Então, Lacan propõe uma ética. Para propor a ética, ele retoma a história de Dasding. Então, desde onde parte o conhecimento, o saber, a verdade em psicanálise? Desde Dasding. Se é desde Dasding esse objeto que é um objeto e não é um objeto, né, a gente não consegue responder a alguém sem antes escutar este alguém. E é aí que ele vai fazer a diferença da ética aristotélica para a ética da psicanálise. Uma ética que ética nicômano, né? Isso. Uma ética que precisa de escutar o outro versus uma ética que propõe que para que algo se amarre, para que algo se desenrole ao mesmo tempo, a gente não pode, de forma alguma, prescindir de escutar essa pessoa. Então, eu tomo esse texto de 58, e eu acho que é importante, o título dele é importante, porque não se trata de dizer que o psicanalista não exerce, não figura num lugar de poder. A gente figura num lugar de poder, a gente faz um uso desse que não é um uso tal qual outras pessoas fazem. Mas tem uma nuance importante, Enzo. É um uso autorizado. Veja, quando você fala em poder, tem uma marca da diferença. É um poder que o paciente, um saber atribuído pelo paciente, e um poder suposto. Que, na verdade, não há poder. A gente não responde do lugar de poder. Mas por exemplo, e se a gente não responde, veja, esse poder não existe. O que há é uma suposição do paciente de que a gente tem esse poder. A partir do momento que o analista responde desse lugar, ele cai da posição de analista. Percebe? Sim. Segunda questão importante aí. A gente entra aí no campo da transferência. Percebe? Porque, veja, por mais que o paciente suponha coisas, a partir do momento, vamos pensar a questão dos primórdios da psicanálise, né? Breuer, a nossa apaixona pelo Breuer sai voando. Porque ele acha que é com ele, pessoinha dele. Percebe? Assim como a gente escuta relatos de analistas que se envolvem sexualmente com pacientes. A partir do momento que ele acha que é com ele já perdeu a escuta. Do que é isso na fantasmática do próprio paciente. Sim. Percebe? Quer dizer, ou seja, o paciente sai de cena e quem entra em cena, né, são as questões dele. Ou seja... É a pessoa física, eu brinco, né? Que eu falo, é a pessoa física dele, né? Como assim, como se ele tivesse ele se tratando com o paciente, né? Sim. Que é a celeuma da análise mútua, né? Que claro. É exatamente o ponto que o Freud toca em 1919, né? De toda forma, o Lacan mantém esse significante poder no título, né? Porque existem princípios, a gente não responde desse lugar. Eu acho claro. que esse é... Sabe por que eu gosto de marcar isso, Michele? Porque senão a gente também cai num campo muito ideal. Mas, Enzo, não dá para esquecer que a palavra poder em Lacan também tem a ver com o conceito de eficácia simbólica de Lévi-Strauss. Isso. E que tem a ver com um xamã que vai na porra de uma mulher grávida, que faz uma reza e que cura a mulher. Mas cura a mulher! Mas não responde do lugar. Não responde. Veja, é algo que está para além dele e que está para além dela. É uma eficácia sim. Ele faz uso dessa eficácia. Ele faz uso dessa eficácia. Isso. É isso. Ou seja, ele topa encarnar, porque é a mesma coisa de um analista topar encarnar o lugar que o paciente lhe atribui na transferência. Perfeito. O poder
tem a ver com isso aí. Sim. E eu acho que nesse sentido a psicose ensina muito, porque a gente circula mais nessas posições quando a gente está frente a um paciente psicótico, né? Analisando a minha, ela fala algo que eu sempre volta, né? Ela fala: Enzo, tem vezes que eu olho para você e eu não vejo nada, eu só vejo um para além e eu vou caminhando, mas quando as coisas ficam mais difíceis é como se você colocasse uma barreira e eu parasse de entrar tanto. Eu acho que essa sutileza do que é a nossa posição em relação à transferência, que eu acho que opera em todas as estruturas, né, é o que aponta para um princípio de poder que é diferente de uma regulação de poder, de um poder regulado por nossa pessoa física. Entende? Sim, mas veja, mas quando o poder está regulado pela pessoa física, de alguma maneira já se perdeu aí na cena a escuta do paciente. Isso. Já se perdeu, tá? Agora, quando a gente entra na lógica da autoria, eu acho que tem algo fundamental. Eu queria discutir um pouquinho do caso do livro, que eu acho que é interessante, eu acho que vai coçar as pessoas para lerem. Né? Gente, é lindo o livro dele, viu? Vale a pena ler. Vou... enfim, estou fazendo propaganda aqui porque eu gostei muito, viu, Enzo? De verdade. Mas, assim, eu acho que tem algo importante ali que é um pouquinho poder se reinventar como um analista a cada paciente. Isso. Porque se eu for a mesma Michelle, acabou. Para todos os pacientes, acabou. Sim. Quer dizer, é um analista a cada paciente. Sim. E tem algo aí que eu acho que é onde a gente pode beber e onde eu bebo muito para poder pensar a minha posição, essa posição que é muito... E aí voltamos para o Lacan em 58, né? A direção do tratamento e os princípios do seu poder, né? Ele vai estabelecer tática e estratégia política. Ele vai falar que a gente é muito livre na tática, né? Tem aquela fala linda, né? Que eu, como oráculo de mim, penso qual vai ser a intervenção, como que vai ser, como é que eu vou falar, tô livre. Eu tô livre na tática. Sou um pouquinho menos livre na estratégia, que é a dimensão transferencial. E eu acho que uma passagem, o Násio tem N problemas, mas ele também tem N tiradas. Eu adoro o Násio. O pessoal fala mal do Násio. Ei, gente, genial. São os preconceitos absurdos dos psicanalistas, tá? Eu acho gente, quando o Násio fala que a primeira transferência que se estabelece em uma análise é a transferência no momento em que o analista fala para o analisando a regra fundamental. Não, eu quero que você associe livremente. Ali é a primeira transferência, por quê? Porque ali vai estabelecer a transferência com a transferência do analista em relação à própria análise. O quanto ele confia. Tem um livro do Násio chamado Os Olhos de Laura, que é fantástico. O encontro do inconsciente do analista com o inconsciente. Agora isso, volta um pouquinho dessa porra toda. Olha como os próprios analistas fazem um index, a lista dos livros proibidos, dos autores que não podem ser... Cara, tipo, vão tratar os seus preconceitos. Percebe? Vamos tratar a produção de sentido sem... É uma produção claro, quando eu criei esse projeto, Histórias e Bastidores da Psicanálise, eu relembrei uma crítica que foi feita ao Caligares. Porque ele virou jornalista, não é mais analista. Quer dizer, que um analista não pode fazer porra nenhuma. Que ele vira jornalista, deixa de ser analista, não sei o quê. Eu falei, então só você é a jornalista da vez. Vai ser eu, a jornalista da vez. Caguei e andei pra quem me chamar de jornalista. Caguei e andei. Simples assim, Enzo, porque acho que tem algo aí. Né, a ser tratado entre os próprios jornalistas, que esses preconceitozinhos imaginários, bobinhos das igrejinhas, as rivalidades imaginárias. Por favor, pessoal, vamos pra análise. Aponta para o a gente vive só que aí tá essa é a diferença, a gente saber que a gente volta e meia aponta para o e busca o e fala, opa, não, calma, deixa eu me recolocar, deixa eu me ressituar. O Ivan fala sempre isso quando a gente está discutindo, meu orientador, né, o doutorado, ele fala isso, ele fala, putz, eu não gosto, quando fulano fala de política, eu acho uma porcaria, mas eu não perco uma fala de fulano quando fala de clínica porque eu gosto.
Né, essa possibilidade da gente poder lidar com o que funciona e o que não funciona do nosso encontro. Não é porque o nosso encontro não funciona que não vai funcionar para o Sim, outro. mas a pergunta ele não gosta que tem a ver com as coisas dele. Agora o problema aí é isso, né? De um aluno ou de um supervisionando ou de escutar e achar que precisa reproduzir isso. Acho que esse é o grande problema, né, Enzo? Da formação especificamente. E é nesse momento, então, temos ali a dimensão estratégica, né, que é a dimensão de transferência, que a gente é muito menos livre, a gente está necessariamente amarrado ao lugar desde onde o analisando nos vê e nos coloca, e a gente atua a partir daí. No momento que a gente atua a partir do nosso outro, acabou, que é isso que a gente estava falando mais cedo. Né? No momento em que putz, não, você tem que sentar assim, você tem que sentar assado, você tem que falar desse jeito, você tem que se portar daquele jeito. Que é o psicanalista aeromoça. A aeromoça. O modelo que o Pareto Porteiro de como atuar. Sim. Que é exatamente o que aparece nesse caso. Quando eu trago o caso... Isso volta um pouquinho assim, por que tu escolheu esse caso para colocar no livro? Assim, conta um pouquinho, eu acho que é importante para as pessoas. Assim, esse caso, ele aconteceu durante o percurso do mestrado também, de alguma forma, né? Era um caso muito, muito, muito difícil, né? Uma moça de fato, ela sofria muito, né? Mas algo que foi para mim... Mas ela tinha o que exatamente? Sofria muito como, assim, Enzo? Ela era uma louca, né? Uma louca muito mais histérica do que psicótica. Mas ela fazia o que, assim? Era uma louca como? Ela gritava, ela não conseguia trabalhar, ela nunca conseguiu trabalhar, tinha uma ideia de que ela não conseguia cuidar dos filhos, né? Tá. Ela tem ali uma situação familiar com o pai que era muito problemática, que era sempre essa de quem tinha que ser cuidada por alguém, porque se alguém não cuidasse dela, ela decolaria, daria problema, né? E ela traz toda essa cena para dentro da instituição, né? Só que, e tem essa sutileza das instituições psiquiátricas e afins, né, que a histeria, isso que você não sabe muito bem se é psicose, se não ela aprende a se portar. Né? E se você não consegue escutar, ela... Ou muitas vezes, só um detalhe, muitas vezes uma neurose obsessiva grave numa mulher, sim, né? Sim. Que é uma discussão que temos sobre aquela que era a mulher do Rodin, esqueci. Depois eu lembro, vai. É que tem um livro, uma revista da Pô sobre neurose obsessiva, que começa com um artigo sobre neurose obsessiva geral, Camille Claudel. Claro. Camille Claudel, e ela pensada ali na revista como sendo um caso neurose obsessiva grave, que se confundiu muito próximo de uma psicose. E ela, reiteradas vezes, na primeira vez, no primeiro grupo, ela fala que ninguém dá crédito para ela, o significante de crédito aparece, né? E após algumas atuações, algumas situações, que é isso, a gente passa a entender a atuação como uma resposta. Eu gosto muito do livro do Gabriel Lombardi, que ele, né, a Resistência como Máscara do Desejo, que é um livro lindo, né, que ele vai falar, analisando resiste quando a gente não dá conta de escutar o desejo. Fim. Né? E ela passou a responder com violência, com agressividade. E, a partir disso, surge, assim, e é desse jeito que surge uma intervenção errada, às vezes, né? Surge, bom, e se a gente entrasse com um processo de curatela, algo que a equipe já vinha pensando, a família já tinha tentado, que é esse processo de interdição, né? Então a ideia seria interditá-la, e um dos argumentos que surgiu era, bom, se a gente interdita, ela vai passar, quando o pai morrer, o pai está numa dificuldade ali, né? Ela pode passar a receber a pensão, e aí a fala foi assim, e ela pelo menos vai ter dinheiro para continuar pagando o convênio, para ter tratamento. Então essa foi a amarração, não foi qualquer amarração. Foi e anos depois eu me debruço sobre isso, né?
E o que eu vou percebendo é que claramente, né, e aí eu retomo o seminário 7, né, que o Lacan vai pegar a Antígona, e claramente a cena que estava ali se montando era toda uma... Tem uma passagem que eu até deixei aqui anotada. Pode falar. Eu acho incrível essa passagem do Do... seminário. Ó, Lacan falando sobre a Antígona, tá? Gente, hoje vocês atenderam com certeza alguma mulher, especialmente uma mulher, gente, porque especialmente uma mulher, e a gente sabe por quê, que passa por esse lugar. Com aquele ali, não me quero associar de maneira alguma, pois ir adiante nessa direção é propriamente falando o que não é belo. E o coro, e aí eu associo no meu livro, o coro à equipe. Tá? Porque o coro é aquilo que acompanha a tragédia. A tragédia, claro. Isso está em Sófocles, está em Eurípides, está em todos. O coro vai dizendo como é que a gente tem que responder, né? Então o coro gritou. E a gente fica... Né? A gente vai junto com o coro, né? E o coro não quer lê-lo. Esse personagem como Parésios, como companheiro ou vizinho de casa. Ele não quer estar com ele no mesmo ponto central do que falamos. Com aquele ali, ele prefere não ter relações de próximo. Próximo, né, não é qualquer coisa. O próximo aqui a gente pode pensar num Heimlich, né, esse próximo familiar estrangeiro, né? Nem tampouco ter o mesmo desejo. É desse desejo do outro que ele separa seu desejo. Creonte representa as leis do país e as identifica com os decretos dos deuses. Um pouquinho mais à frente, falando sobre Antígona, e a gente pode tomar, de novo, várias mulheres, vários homens, várias pessoas no nosso consultório. Hoje vocês conseguem pensar. Mas vida... só um pouquinho, para quem está assistindo, tem muitas pessoas que não são da psicanálise que acabam assistindo. Fala só um pouquinho da tragédia, rapidamente, resumindo, coisa eu falo eu, e o que ela... Só fala rapidão, vai. A tragédia Antígona, grosso modo, é uma tragédia grega, que passa por uma situação de uma guerra, uma briga entre... uma guerra, propriamente falando, né? E o marido de Antígona, né, Creonte, assassina o irmão de Antígona. E decreta que, bom, não pode haver... Não é o irmão? Tá, vai. Vai. Uhum. Não é o irmão? Vai. O Creonte não é irmão, é tio de Antígona. O Creonte é tio de Antígona, é verdade. Tio de Antígona, ele é irmão de Jocasta. Isso. Ele é irmão de Jocasta. Isso, exatamente. Tanto, porque, veja, então vamos lá, rapidão. Vamos pensar junto rapidão, só para resumir, para te seguir aí na história. Na tragédia Édipo Rei, Édipo em Colona e Antígona, né? O que acontece? Édipo descobre que tinha desposado a própria mãe e matado o pai. Nessa hora ele cega os próprios olhos, vai para Colona, certo? E nessa hora quem assume o rei de Tebas é Creonte. Creonte deixa 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos, que lutam entre si, de alguma maneira disputando esse trono, que se tornariam de um dos dois, só que um assassina o outro. Isso. E diante desse assassinato, ele não pode ser enterrado na cidade. Ele teve que ser enterrado como indigente. E Antígona é a irmã que vai atrás disso e dizer: cara, eu vou dar um enterro digno pro meu irmão. Ele nem pode ser enterrado, né? Ele é deixado pros corvos, né? É pior isso, a coisa, né? Isso, ele é isso. Pros corvos. E a Antígona é a irmã que vai atrás disso, vai dizer: olha, eu quero dar. E aí é toda a luta dela, vai lá. Por isso é a questão da ética. Sim. E o Lacan vai trabalhar nesse momento a ideia dessa dupla morte, né? De uma morte que é a mulher enclausurada, que a gente pode pensar na mulher fechada dentro de casa, e uma segunda morte que é essa morte que passa por uma morte muito mais simbólica. É bom, não posso ter tudo aquilo que eu quero. Apesar disso, vou contra essas leis e é aí que é o interessante do Lacan. O Lacan, ele não vai falar que não existe o impossível. É muito bonito, é muito sutil essa parte.
Ele vai falar, gente, a gente está o tempo inteiro achando que aquilo que a gente pode fazer, que o possível que a gente faz, ele é dado de partida, né? Ele vai falar, não, o que é dado de partida é o impossível. Vendem para vocês a ideia de que é esse o possível que você pode fazer com o impossível. O que a Antígona vai fazer e vai colocar ali em jogo é que existem outros possíveis, outros destinos a serem dados para aquilo que é da ordem do impossível. Perfeito, perfeito. Eu queria marcar uma frase do Contar do Caligares que eu gosto muito, né? Quando ele diz, bom, o que é possível fazer com a psicanálise? A demarcação do impossível. Porque essa frase é tão linda, Enzo, porque justamente quando a gente demarca o impossível, a gente escreve uma infinidade de impossíveis. E na neurose a gente fica batendo no impossível, aprisionado no horizonte único, porque isso é o nome de neurose. Sim. Ou aprisionado num possível ele é fomentado e a gente às vezes nem, né? Tô lendo um livro que é lindo, inclusive indico, Não Aguento Não Aguentar Mais, de uma antropóloga norte-americana, que ela trata da questão da universidade como esse fim, que bom, se fizer a universidade as coisas vão dar certo. E, poxa, na análise, quantas vezes, né, a gente vê saídas incríveis, né, saídas de análise, saídas do analista incríveis. Você falou da passagem do Caligari, da passagem que eu mais gosto, do Lacan, que está no 21. Ele fala que a dimensão mais anticapitalista da psicanálise não está em apontar para que a gente só pode fazer o possível, senão a possibilidade de negar, inclusive, o possível. Não é porque é possível que eu tenho que fazer. Claro. Isso é lindo, porque o impossível, falar que, bom, existe um impossível, beleza. Nos é dado. Eu queria. A gente está no horário já, Enzo. Finalizar com o livro Todos os Nomes, do Zé Saramago. E a história de José, que trabalhava no arquivo de nascimentos e obituários, por isso os nomes. Né? Eu acho que tem algo muito bonito, assim, quando se fala aí da demarcação do impossível e da dimensão da invenção e da autoria numa análise. Porque me parece que uma análise ela só é possível na medida em que tanto o analista quanto o analisante tem um encontro tão genuíno e tão único que é justamente que torna possível romper de alguma maneira esse aprisionamento à dimensão, né, da lei imaginária e do sacrifício, tá? Porque de alguma maneira, quando a gente está se tratando de lei, está tratando de lei simbólica, quando a gente está falando de ética, se eu tiver que arrombar uma porta para tirar alguém que está em sofrimento, por mais que a lei jurídica me diga que isso é proibido, eu farei. Porque eu acho que é até onde a gente é capaz de ir para justamente sustentar isso que é da ordem, da dimensão do sujeito e de uma ética do desejo. Né? E me parece que o teu livro ele é muito crucial nesse sentido. Né? Porque é um terreno muito minado e muito difícil, né? Sim. Sabe disso, Michele, para finalizar, é um convite. Eu acho que esse livro ele tem que funcionar como um convite. Já teve o lançamento presencial, Não, Enzo? vai ser Então faça agora o convite, por favor. Posta lá na minha página. Tu me mandou, eu posto lá. Isso, dia 25/3. Eu não vou poder estar, porque eu vou estar em Blumenau nessa data, tá? Muito bem. Mas eu vou divulgar o convite, certamente. Dia 25/3, na Livraria Martins Fontes, aqui da Paulista, a partir das 18h30. Eu estou organizando uma lista de quem está querendo com dedicatória, afins, então quem quiser pode entrar em contato comigo. Mas mais além, assim, esse livro tem que funcionar como um convite para a gente poder se implicar mais com a reforma. Porque o Basaglia, ele estabelece que, bom, o Basaglia fala, a gente não consegue dar conta de tratar do que está causando de fato o problema
porque tem as incrustações sociais, que ele vai falar, são os preconceitos, os estereótipos e afins. O Freud aponta para isso que está para além das incrustações. Não para dizer que tá ali, é aquilo, mas para dizer que a partir daquilo que não tem consistência, a gente consegue escutar o que cada um pode dizer da maneira como tomou os estereótipos, da maneira como tomou o fato de ser mulher, de ser homem, né? E uma sociedade, um lugar que funciona de maneira menos verticalizada, nesse sentido mais atravessada por essa reforma psiquiátrica que visa fazer ruir esses lugares de poder, é um lugar onde a psicanálise também pode atuar. Mas eu acho que tem uma volta aí. Tem uma volta. Vou te propor uma próxima live, mais pra frente, a gente pode até convidar um terceiro. Me parece que tem isso, quando a gente entra nisso, né, porque veja, numa lógica de hierarquia, você não tem como avaliar quem sofre mais ou quem sofre menos. Porque a gente tem uma situação de desigualdade e exclusão, e que está dada objetivamente. Que vivemos num país em que poucos têm muito e muitos têm quase nada. Certo? Que é um problema aí seríssimo, né? Mas veja, acho que tem algo importante, que quando a gente entra num certo discurso ideológico de ataque, porque tem também algo aí de uma determinação social desses que estão no topo da pirâmide, digamos. Assim como tem uma determinação social sobre esses que estão na base da pirâmide. Tu sabes disso. Uma determinação social. Né? Que obviamente que temos aí discursos que sustentam isso, mas eu acho que de alguma maneira uma volta aí que a gente precisa dar é poder tratá-los todos como sujeitos, de alguma maneira poder, né, fazer uma escuta desse sistema que coloca todos, tanto ricos como pobres, em sofrimento. Sim. Parece que essa é a volta que a gente precisa dar. As pessoas muitas vezes elas falam, bom, mas o Bolsonaro sofre. Porque eu brinco, né? Quando eu vou falar do ego forte, eu falo, gente, ego forte, Bolsonaro. Ninguém tem o ego mais forte. Bom, mas o Bolsonaro não sofre. O bicho vive fazendo operação na barriga. Não tem um cara que sofre mais da barriga do que ele. Todo mundo sofre. É claro que ele muito provavelmente tem prazer em ver pessoas sofrendo. Eu acho que essa é uma diferença que a gente não pode perder de vista. Sim. Todo mundo sofre no final das contas. Claro, e mais, assim, quando se opera qualquer tipo de exclusão, seja de ricos ou de pobres, porque é interessante, porque a exclusão de pobre é criticada, né? E a exclusão de rico não, mas pera lá. Peraí, toda vez que você exclui um sujeito, de ser tomado como sujeito, de ser escutado como tal, a gente está no campo, não da psicanálise, mas do preconceito. Sim, tá bom? Sim, da segregação. Isso! Né? Que prazer enorme, que live linda. Delícia, acho que a gente pode, inclusive, marcar outra, elegendo um tema dentro. Eu acho que tem muita coisa que você quis falar que não deu tempo, né? Sim. Acho que a gente pode agendar uma outra agora para abril, né? Porque agora topa, então. Formação, vamos pensar, a gente combina certinho, pessoal, prometida uma live sobre formação, sim. Eu acho que a gente pensa com calma, formação, política, essa questão da política do Brasil, mas das políticas dentro da própria psicanálise, a questão dos preconceitos. Eu acho que falar um pouco disso talvez possa produzir alguns furos nesse inflacionamento imaginário em torno da formação. Sim, do excesso de consistência em relação à formação. A formação só pode funcionar dentro de alguns lugares e formação só funciona se for eu penso que formação é uma posição. Sim. E enquanto eu estiver nessa posição, eu consigo, às vezes, ser psicanalista. Mas às vezes também, porque não se trata de ser, né? Claro. Mas, querido, então, eu já te achava lindo, te achei mais lindo agora que a gente conversou. Prazer imenso estar contigo. A gente combina, né? De beber uma cerveja junto, né? Sim, e para quem puder, dia 25/3 aí, lançamento. Isso, vai ser aonde mesmo, Enzo? Na Martins Fontes, na Paulista, na Avenida Paulista, às 18h30. Estão convidados. Então, tá.
Beijo grande. Brigadão pelo convite. Falando naquilo que você tinha dito, né? É muito importante que a gente faça essas lives que, de fato, tomem vários canalistas de vários lugares, de vários momentos. E eu queria agradecer, a gente teve quase 90 pessoas hoje, viu? E eu sinto falta de conversas que as pessoas intervêm mais. Quando eu fui divulgar, eu falei, uma marca legal da Michelle é que ela intervém. Eu sou tão xingada por isso, rapaz. Mas tá merda, né? Intervém, vamos conversar. Claro, um bate-papo, não é uma palestra. Exato. Claro. Por mais aí. Vida longa. Você é um doce, meu amor. Um beijo. Tamo junto. Enzo, a gente combina aqui nos bastidores o tema e já faz o folder e divulga pro pessoal, tá? Abriu. Pessoal, obrigado às 80 pessoas que estavam aí presentes. Foi variando, 80, 70, 69, tá com 48 agora. Mas foi maravilhoso, foi muito bom. Obrigado, tá? Michelle. Beijão, meu amor. Seguimos. Tchau, tchau. Cuida.